Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, nessa manhã, no nosso devocional, de fazer uma leitura no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E quero fazer um paralelo em alguns textos do Novo Testamento dentro dessa palavra. Segundo Samuel 11, verso 1, diz assim, presta atenção no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, algumas Bíblias vai dizer assim, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos ver as consequências. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Nós observamos aqui que, decorrido um ano, havia naquele momento, a necessidade do exército descer à guerra de novo, e eles desceriam para uma guerra contra os filhos de Amon, cercariam a Rabá. O que eu quero dizer? A Bíblia diz no versículo 1 que Davi não foi à guerra, mas ele enviou Joabe. Às vezes o nosso tempo, a nossa ociosidade, às vezes a nossa despreocupação e desocupação, ela pode ser a causa de muitos males na nossa vida, certo? Nós precisamos ter o nosso tempo ocupado com coisas úteis se nós queremos servir a Deus com integridade e verdade. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo para que nós não fiquemos ociosos. A Bíblia diz que o pecado de Jerusalém e Samaria foi a ociosidade e a abundância de bênçãos e conforto. Olha bem, às vezes quando nós estamos bem, quando as coisas estão dando certo para nós, são os momentos mais perigosos da nossa vida. Eu quero ler um texto aqui no Novo Testamento, está em 1 Timóteo 4,15. Deixa eu ver se eu localizo aqui. 1 Timóteo 4,15, que diz assim a palavra. Olha bem. Paulo fala a Timóteo a seguinte expressão. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita essas coisas e ocupa-te nelas. Nós hoje temos um grande desafio para servir a Deus, o tal do entretenimento. Satanás tentou de todas as formas parar a marcha da igreja. Ele perseguiu os cristãos, mataram os cristãos, e cada vez que os cristãos morriam, eram perseguidos, sofriam, mais fortes e mais firmes eles se tornaram dentro da história. Nós sabemos quantas atrocidades a igreja sofreu dentro dos séculos passados, e aquilo não funcionou. A igreja continuou marchando. Eu creio que Satanás aprendeu com os séculos que não era a melhor arma a perseguição da igreja. Vemos que a igreja ela adoece por si só quando ela tem conforto e comodidade. Quando os crentes começam a ficar desocupados, começam a surgir as ideias erradas na vida. A palavra diz assim, ocupa-te nessas coisas, em que é na palavra, na oração, na verdadeira vida cristã, ocupa-te nisso. E nós estamos vendo que as pessoas estão ficando desocupadas disso. Ocupam-se com trabalho, ocupam-se com entretenimento. A expectativa de quem está no trabalho durante o dia, alguns nem para o trabalho vão,
é chegar em casa, ter acesso às redes sociais, é ligar um aparelho de televisão e se acomodar diante dele. A Bíblia fala assim, ocupa-te nessas coisas. Que coisas? As coisas de Deus. Quantos não conseguem mais estar congregando, não conseguem mais estar na casa de Deus prestando um culto de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas que sejam? É mínimo o nosso tempo em que nós separamos para cultuar a Deus no dia. É mínimo os dias da semana em que separamos para cultuar a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, o conselho de Paulo é ocupa-te. Se nós olharmos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, fala assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completar o meu gozo, para que vocês sintam a mesma coisa. Ocupa a tua mente com coisas que edificam, ocupa a tua mente com coisas que te ligam aos céus, que te ligam à eternidade. Ocupa a tua mente com coisas que podem te fazer ser melhor, que podem fazer você crescer espiritualmente. Mente vazia, diz o provérbio aí, que mente vazia é oficina do diabo, é oficina de Satanás. Veja o que aconteceu com o rei Davi. Se Davi tivesse descido para a guerra no tempo em que ele deveria ter descido à guerra, ele não teria cometido um adultério, ele não teria manchado a sua história diante das Escrituras, porque as Escrituras declaram tudo, a Bíblia não esconde os sucessos e os fracassos dos seus heróis. Olha bem, tudo começa quando Davi se recusa a estar na batalha. Às vezes o teu problema começa quando você recusa estar em um culto de adoração. Às vezes os teus problemas começam quando você recusa tirar um momento para servir a Deus, para buscar Deus, para estar orando e buscando a sua presença. Como é fácil nós substituirmos o momento de oração por uma necessidade humana, física. Eu conheço a história de um pastor. Eu acho bonito quando eu lembro essa história. Ele tinha um período de oração diário, todos os dias ele tinha o mesmo horário de oração. E eu admiro a atitude da esposa daquele pastor. Se alguém chegasse na casa dela, na casa deles, no momento em que ele estivesse em oração, ela não chamava ele. Ela dizia, olha, volte depois, porque nesse momento que ele está orando, eu não chamo o meu marido para atender ninguém. Se as pessoas quisessem falar com aquele pastor, ele voltaria 1 hora depois, porque aquela mulher nunca interromperia o momento do seu marido com Deus. Isso é uma família. Isso é a preciosidade de alguém que entende os momentos de servir a Deus, de estar na presença de Deus. E como nós somos tendentes a substituir esses momentos? Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria visto Batseba se banhar lá embaixo. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria chamado aquela mulher, não teria tempo para adulterar com ela. A causa e a consequência da desocupação de Davi, que a Bíblia diz, ocupa-te nessas coisas. Naquela época, ir à guerra era o ministério de Davi. Naquela época, estar na guerra era a sua função e a sua obrigação, era a forma que ele servia a Deus. E hoje, qual a forma que nós servimos a Deus? O mínimo que nós fazemos é comparecer aos cultos da igreja. O mínimo que nós fazemos é participar de um momento de adoração da igreja. Porque Deus espera muito mais de nós. Nós precisamos surpreender a Deus com as nossas atitudes, fazer mais do que a nossa obrigação, fazer mais do que aquilo que foi ordenado que fizéssemos. Eu quero que você pense nisso. Nos dias, no ano, no tempo em que subiu a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ficando em Jerusalém, desencadeou todo o processo de destruição e de queda de pecado na vida de Davi. O pecado, ele está ao nosso redor. Eu disse ontem, aqui não é lugar de descansar, por causa da corrupção que destrói. Aqui não é lugar de descansar, não é lugar de parar, não é lugar de nós tirarmos a nossa atenção das coisas de Deus e começarmos a volver a nossa atenção às coisas terrenas. Tudo bem, não vamos viver sem construir, sem adquirir, sem fazer, sem comprar roupas novas, comer, tudo isso é necessário à vida humana. Mas o que deve ocupar a nossa mente é o nosso servir a Deus. O que deve estar em primazia na nossa mente
é a nossa vida cristã. É nunca desviar os nossos olhos da eternidade de Deus, do que vem depois que todos esses dias aqui expirarem, que todas as conquistas aqui acabarem. Cuidado com a ociosidade, cuidado com a desocupação, cuidado quando você ocupa a tua mente com muitas coisas, menos com aquilo que é de Deus. Cuidado quando você enche a tua mente de sonhos e os seus sonhos não cabem Deus nele. Cuidado quando você enche o seu tempo de trabalho e esse trabalho não rende nada para Deus. Cuidado quando você ocupa todo o seu tempo com as suas coisas e você não tem tempo para adorá-lo, para servi-lo e para estar na sua presença. Olha o que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Até os homens bons, até as mulheres boas, as mulheres e homens segundo o coração de Deus podem cair, vítimas da ociosidade e da desocupação. Que Deus te abençoe nesse dia. Medite nessas palavras e faça o melhor que você puder para Deus. Em nome de Jesus.